Boa tarde, companheiras e companheiros. Hoje eu vou falar de uma figura diminuta, um elemento, não é, da pior qualidade. Para começar, vocês vão saber de que partido. Já vou logo dizer de que partido. O PL, o partido do boy, do Valdemar da Costa Neto, que tem quase 23 milhões para pagar, né, ao fisco por multa, né, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, por todas as canalhadas que tem feito, né? Então, essas multas, ele mesmo já falou que não tem mais casa para Bolsonaro, que não tem mais salário para Miss Cheque, a Miss Maçaneta, né? E tal. E agora que Bolsonaro vai ter que procurar o seu rumo, que eu imagino que seja a Papuda, o Bangu 8, qualquer rumo desses aí. Bem, mas vamos falar agora, porque falando em termos dessa excrescência que foi o ex-desgoverno bolsonarento, né? O mito, o imbrochável, né? Que está ainda fugido lá nos Estados Unidos. Não sei se devolveu o avião. Mas vamos falar do tal Jorginho Melo. Vocês sabem quem é Jorginho Melo? Não é Jorge não, é Jorginho Melo. O nome dele é Jorginho Melo. É o governador de Santa Catarina, o estado da maior célula, né, extremista do país. De lá vem a maioria da canalhada e da porcaria, não é, que vocês viram o que aconteceu no último dia 8 de janeiro, no domingo, à tarde, toda aquela destruição. Bem, esse elemento agora, como se já não fosse bastante pequeno fisicamente, né, é uma figura já quase invisível. E ainda por atos que virão, ele vai desaparecer e vai cair no lixo da história, assim como o imbrochável, o mito de pacotinho, né? O analfabeto Bolsonaro, porque o máximo que ele tem é um palavreado de no máximo 500 palavras. Então, olhe o que vocês vão analisar. Vocês sabem o que o Jorginho Melo, que ele já é pequeno, com o nome Jorginho, menor ainda. Então, ele teria que ter uma outra atitude, né, de nenhuma relevância, né, e contra a Constituição, para que pudesse apequená-lo ainda mais, para que ele virasse realmente um verme pior do que já é. Veja bem, essa coisa, né, essa coisa chamada Jorginho Melo, se vocês buscam lá no Wikipédia, da forma que queiram pronunciar, vocês vão ver lá a cara, não vou dizer nem rosto, a cara do elemento. Aí diz profissão: político, desde 2019 se elegeu, né? Se elegeu por Santa Catarina e depois se elegeu, né, nas últimas eleições, governador do estado, o estado da célula criminosa, o estado da célula terrorista, que tem que ser exterminada. Pois bem, esse elemento, ele, infringindo a Constituição,
ele simplesmente, né, designou, por vias aparentemente legais do Estado, 4 defensores públicos para que fosse defender em Brasília os extremistas, os terroristas catarinenses que estão presos na Polícia Federal, que já estão na Papuda, e as mulheres lá no presídio da Colmeia. Pois bem, aí ele já cometeu um desvio de finalidade, que é, né, pagamento de hotéis, pagamento de salários, pagamento de todos os outros custos, não é? Com esses 4 advogados, defensores públicos, não é? Desviando para o outro estado, coisa que isso vai totalmente contra a Constituição, porque você é advogado desse estado, você não pode atuar na defensoria de outro estado, porque aí você já entra na improbidade administrativa, não é? Os defensores públicos, eles atuam dentro do seu estado. Veja bem, a que ponto chega esse miserável? E, para que o torne mais miserável ainda, tem que se dizer, é do PL, do partido do BOI, né? Do que se diz amante da maçaneta, né? O povo todo fala isso. A quem é a maçaneta? Aquela que todo mundo põe a mão. Mischeque, que até hoje não explicou os 89 mil do Queiroz. Certo? Então, esse elemento, Jorginho, esse minúsculo, esse verme, ele, usando e abusando do erário catarinense, né, para pagar 4 defensores públicos de Santa Catarina, deixando o Estado desfalcado desses 4 defensores, enviando para Brasília, coisa que não pode, porque é uma improbidade administrativa. Ele não pode fazer isso segundo a Constituição da República. Os defensores públicos, eles têm que atuar no seu devido Estado. Não podem fazer isso. Então, e mesmo que pudesse, ele simplesmente onera o Estado, não é? Porque esses hotéis não vão ser baratos, não é? Porque eles não vão dormir lá em um hotel de 1 estrela, ou de nenhuma estrela. Certamente vão dormir em hotel 5 estrelas. Então não é barato, né? O poder privado, por sua vez, já sabendo que quem está pagando é o Estado catarinense, aí mete a mão mesmo, entendeu? Então ele vai pagar comida, ele vai pagar hotel, ele vai pagar isso e aquilo outro. E o povo de Santa Catarina, os bons de Santa Catarina, os bons, que particularmente é a maioria, se vê nas mãos desse infeliz Jorginho Melo, esse verme. E isso acarretará o seguinte: certamente no seu pedido de impeachment, por duas únicas razões, não é? Por desvio de finalidade, que está na Constituição, e por improbidade administrativa. Você extrapolou a Constituição. O governador não tem esse direito. Outra coisa, o governador não tem determinação, não é, sobre o poder jurídico do Estado. Não. O poder jurídico do Estado não está
à mercê, né, de qualquer ordem do governador, seja ele de qual estado for. E eu não sou nenhum jurista, mas qualquer leigo sabe disso. Agora, já foi pedido pelo PSOL e por também alguns quantos advogados e promotores públicos do estado de Santa Catarina o pedido de impeachment do governador. E eu acredito que o estado de Santa Catarina, né, que se deixou levar por essa canalhada que vocês viram acontecer em Brasília, hein? E agora estão se queixando, dormindo. Ah, mas aqui, essa refeição, isso nem cachorro come. Olha como estão os banheiros. Bem, esses canalhas todos, depredadores do patrimônio público, deveriam colocar as mãos para o céu e ver que já no novo governo, né, da Frente Ampla Liberal, tendo Lula, né, como chefe do executivo, eles foram até beneficiados, porque esses pilantras estavam dormindo, hein, nas calçadas, em barracas, à intempérie, sabe, de chuvas, sol, o esgoto passando por ali, hein, chacotas populares e todo tipo, hein, de canalhada, né, e desprazer que um ser humano pode ter. E usaram de tudo isso para irem se inflando cada vez mais, instigados por poderosos, que também vão pagar sob o rigor da lei, certo? Isso não vai ficar impune, isso não vai ficar em vão. Agora, já seria muito interessante que o estado de Santa Catarina aproveitasse e começasse a pensar agora, porque eu não sei se vocês viram na última estatística, né, do Datafolha, que todas as atitudes tomadas pelo novo governo, não pelo governo bandido, que fugiu, e foi até bom porque não passou faixa para Lula, porque Lula nem ia receber faixa desse excremento. Então, foi uma atitude muito simbólica, muito linda. Ali você viu o negro, você viu a criança pobre, você viu a catadora de papel, você viu o índio, vocês viram de tudo ali. Realmente a sociedade brasileira, colocando a faixa no peito de Lula. Agora, esse Jorginho Melo, porque desculpa a expressão, é um peido, sabe? Menor do que isso. Então, e ainda com o nome Jorginho, fica mais diminuído ainda. E com as atitudes dele, praticamente fica invisível. E é o que vai ficar, hein? E vai cair no esquecimento da história. Agora, eu vejo o seguinte: esses que se dizem os patriotários, que estão lá, mulher de 67 anos, de idosa, né? É idosa, ela se diz idosa, que defecou até, sabe, e parte do salão do Planalto, né? Essa cidadã, depois que se viu toda a folha corrida dela, ela era traficante, ela deixava obedecer às ordens da prostituição, inclusive infantil. Era tudo que não presta, tem agora eles chamam de idosa, nessa vagabunda, entendeu? Dessa vagabunda que deveria passar o resto dos seus dias na cadeia, lá na colmeia. Mas veja bem, vocês, patriotários, vocês deveriam colocar a mão para o céu, o que eu vinha falando antes,
de terem já no governo Lula, no governo da Frente Ampla Democrática, um teto, né? É minha casa, minha vida. Vocês estavam dormindo em barraca, sujeitos às intempéries do tempo, sol, chuva, enxurrada, fumaça de caminhão passando, entendeu? Gente jogando coisa em vocês. Agora não. Vocês recebem café da manhã, vocês recebem almoço, vocês recebem lanche da tarde, vocês recebem janta, vocês têm banheiro, tem ambulâncias lá, né, para caso alguém passe mal, porque até agora ninguém passou mal. Não existiu, né, um óbito, não existiu nenhum óbito sequer, como produz aí o gabinete miserável das fake news, né? Que já morreu, inclusive citando uma senhora já falecida há algum tempo. Agora eu pergunto a vocês, o que esses cretinos têm na mente? Porque coração não tem, e mente tampouco, mas pelo menos em algum neurônio que se salve, será que não passaria pela cabeça desses animais, com todo perdão aos animais irracionais, não é? Porque eles também são irracionais, só que eles não se comportam de acordo a um cachorro, a um gato, a um cavalo, não, eles se comportam 1000 vezes pior, não é? Então, eu perguntaria, com a trazida, certo, do novo falecimento dessa senhora, que faleceu já há algum tempo, o que sentiria a família? Que já passou, não é, pelo o desfecho trágico, triste, não é, do falecimento da senhora. Agora voltaram, trouxeram isso à tona. Gente que ele nem conhece. Gente que esse pessoal canalha nem conhece. E se bloqueie tudo que é conta de Bolsonaro, desse Anderson Torres, de Carla Zambelli, da pistoleira dos Jardins, de toda essa gente. Essa gente tem que pagar, certo? Na cadeia, e tem que pagar, responder ao erário brasileiro, certo? Aquilo que eles roubaram. Porque muita coisa vai ficar sem pagar, porque muita coisa não se recupera com dinheiro. Como, por exemplo, o relógio de Dom João VI. Isso não se recupera. Por mais que se recupere o quadro de Di Cavalcanti, ele não fica 100% recuperado. Então, isso não tem preço. Bem, é isso, Jorginho Melo. Você já é uma porcaria e eu quero, por mim, estou dizendo por mim, eu quero que você apodreça no esquecimento da história do Brasil. E que você não governe nunca mais, nem a sua casa. É isso que eu queria dizer a vocês. E você, Valdemar da Costa Neto, o boy de Mogi das Cruzes, se prepara, que os seus dias também estão contados. Muito obrigado, boa tarde.